Para ver por dentro do mapeamento facial que eu entreguei pra Rafa Brits. Ela me chamou pra fazer o mapeamento dela, eu topei. Já postei o depoimento que ela fez depois que ela recebeu todo o material cheio de informação preciosíssima sobre o que valoriza e o que desvaloriza a beleza dela. Nas primeiras páginas eu faço toda uma análise das proporções dos terços da face, do formato do rosto, o que é mais comprido, o que é mais largo aqui no rosto dela. E aí digo qual é o formato que mais se assemelha, que no caso dela é o triângulo invertido, mas eu digo que não é tão importante assim o formato, mais importante são as proporções das larguras e dos comprimentos de cada terço. E a gente segue pro mapeamento dos olhos dela, no qual eu analiso todos os aspectos, profundidade, se ele é profundo, se ele é proeminente, a distância, se ele é neutro, ele é um pouquinho mais afastadinho, no caso dela é neutro, levemente afastado, o formato, o ângulo, se ele é negativo. Analiso também o arco dela, ela tem esse aqui um pouquinho mais alto do que esse, devido a ela levantar um pouco mais essa sobrancelha desse lado aqui. Analiso a linha superior de cílios e também a linha inferior, e no caso dela ela tem essa linha aqui um pouquinho mais caidinha do que essa, e eu falo sobre isso lá no delineador. Essa página aqui é um resumão de todos os produtos de pele que eu indiquei, os locais aqui, é mais fácil dela visualizar, mas eu vou página por página, bronzer, blush, iluminador, pó translúcido, tudinho descrevendo exatamente onde aplicar, qual a maneira, qual o ângulo, e com a fotinho ali maior pra ela conseguir copiar exatamente. Eu indiquei pra Rafa passar contorno em toda a parte da testa, mas dar ênfase mais pras laterais, porque ela tem o formato de triângulo invertido, ou seja, o terço superior é mais largo, bem mais largo do que o terço inferior. Falei também que ela tem essa região já bastante demarcada, então ela não deve passar esse contorno reto, nem em 45 graus e nem forte, ela deve passar um contorno bem suave, de uma maneira mais arredondada. Igualmente o blush também não deve ser aqui nessa região lateral aqui em cima, deve ser também mais fofinho, mais arredondado, mais leve, ou até nessa região aqui por cima, pra justamente não alongar mais o rosto dela, que já tem essa região alongada e demarcada. O iluminador eu indiquei pra ela passar um pouquinho mais arredondado também e não chegar muito nessa região aqui, pra não alargar esse terço que já é o mais largo. Eu indiquei pra ela passar um pó translúcido logo abaixo aqui do contorno também, pra gente dar um pouco mais de ênfase pra esse maxilar aqui, que ela não tem tão presente. Já na parte dos olhos eu indiquei um delineador desde o início e também um delineador que começa só desde o ponto alto dela, mas eu disse pra ela se atentar que tem que passar bem fininho até essa seta vermelha aqui, que é o ponto alto dos olhos dela, e só engrossar ele a partir desse ponto aqui, ou só começar também o delineador desse ponto aqui. Se ela fizer grosso desde o início, pode desvalorizar o olho dela. Indiquei o cílio postiço também começando a partir do ponto alto dela, cuidando pra não deixar ele com aparência de caído, principalmente no olho, que ela tem um pouquinho mais negativo. Muito mais lá dentro do mapeamento dela, eu entrei em um material com 35 páginas, tudo mastigadinho, desenhado no rosto dela, pra ela conseguir aplicar ela aqui sozinha, se maquiando, maravilhosa, já seguindo as minhas dicas. Se tu quiser conhecer o teu próprio rosto e aprender o que valoriza e o que desvaloriza, é só clicar aqui no link da minha bio e agendar o teu mapeamento. Sigam a Cris e façam o mapeamento de vocês, que mudou o jeito que eu me maquio. Sério, vale muito a pena. Dica da Rafa.